Acaba esquecendo. Ó, então é o seguinte, a partir de agora a gente vai começar um conteúdo novo, tá? O conteúdo de ondulatória, tá? É bastante coisa, tal, então a gente vai fazer com calma e tal. Não tem na apostila de vocês, é um conteúdo extra, tá? Ah, mas tá acontecendo esse ano porque por ser online? Não, não tem nada a ver. O ano passado, Vinícius e eu, nós fizemos isso daí, tá? É um conteúdo importante, principalmente para o PAS, para o vestibular. O ano que vem, no terceiro ano, ele é visto, tá? Mas de uma maneira bem rápida, bem curta, bem direta. Então não tem como deixar só para o ano que vem. Então essa parte de termodinâmica, as leis da termodinâmica, transformação gasosa, primeira e segunda lei da termodinâmica, o Vinícius vai, acho que ele começou já e ele vai finalizar. Eu vou para a parte de ondulatória, tá? Alguns conteúdos ali importantes para o PAS, para vestibular, revisão para terceirão, tá? Então, é um conteúdo... ele falou que depois da aula é para vocês acessarem o Positivo On, que ele deixou um recadinho lá explicando certinho, tá? A apostila, essa parte, né, de ondulatória, ele vai disponibilizar para vocês, pode ficar tranquilo, tá? O material, aonde estão os exercícios, então não tem problema não, tá? Então, é só para explicar, tá? Porque agora, fala, nossa, mas a apostila 3 está falando de termos, está falando de ondulatória. Tá? É um conteúdo extra, um conteúdo importante que cai no PAS. Então, todo ano a gente trabalha. Então, a gente sempre escolhe. Ou eu dou o termodinâmica, ele dá ondulatória. Enfim, esse ano a gente trocou para não ficar dando o mesmo conteúdo. Então, eu vou começar a parte de ondulatória, tá? E ele vai finalizar a parte de termodinâmica. Tranquilo? Então, essa parte ela é muito, muito, muito importante. Então, vamos ali. Mas depois a gente vai disponibilizar o material certinho para vocês, os exercícios, a parte da apostila, pode ficar tranquilo, não tem problema. Tudo bem? Vamos lá então, pessoal. Qualquer dúvida, tá? Quem está entrando agora, não esqueça de colocar o nome lá no chat para chamada, tá? Não esqueça, não esqueça, já vai digitando lá para não ficar sem o seu nome. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, então assim, ó, vamos começar lá. Eu vou espelhar aqui. Então aí você pensa assim, bom, o que é ondulatório? O que estuda, né, ondulatória? Então é ondas, né? Nós vamos ver as características, os tipos de onda. Então nós temos isso daqui, ó. Então eu vou falando, aí à medida que vocês estiverem com dúvida, pode ir falando, pode ir perguntando, tá? Não fiquem com dúvida. Então o que é o que é uma onda? É uma perturbação. Então ela transporta energia, mas ela não precisa transportar matéria. Então, por exemplo, eu sempre brinco, começo falando assim: se por um acaso existisse um óculos que você pudesse observar a quantidade de ondas que está passando por você agora, você ia ficar assim, tipo, pasmo. Ué, mas por quê? Tá passando onda por mim agora? Uma luz deve estar acesa, tá? Independente da luz, ou um LED, ou a lâmpada, uma luminária, enfim. A luz é uma onda eletromagnética, um tipo de onda, da característica eletromagnética que depois nós vamos ver. A minha voz, vocês estão escutando a minha voz. Tá saindo o barulhinho lá no microfone, no alto-falante, você está escutando o som. O som também ele é transportado por meio de uma onda. Se você for tirar uma radiografia, uma onda também. Ah, se por um acaso, agora você está recebendo, está com o seu celular do lado, você está recebendo o sinal lá da torre da operadora. Está vindo por meio de uma onda. Ah, não, estou usando o Wi-Fi da minha casa. O roteador, o Wi-Fi da sua casa, ele manda o sinal por meio de uma onda. Então, assim, vou esquentar alguma coisa no micro-ondas. Ele esquenta por meio de ondas também. Ou seja, a quantidade de coisas que envolve ondas é muito grande. E antigamente esse conteúdo ele não era muito abordado, porque assim, não caía em prova. Então ninguém estudava. Nessa parte do segundo ano, o que mais caía? Termodinâmica. Gases, as leis da termodinâmica. Então, todo mundo só focava nisso. Com o passar do tempo, esse foi um dos conteúdos que mais foi abordado, principalmente no Enem. Então, cai muito ondulatório. Então, é uma coisa que está muito assim no ápice. Então, todo mundo está estudando bastante. Então, a gente tem que lembrar, tem que entender o que é essa onda. Característica. Então, por exemplo, se eu chego lá e pego uma corda. Pego uma corda lá, amarro ela em uma parte ali da parede, tá? E começo a oscilar, fazer uma oscilação. Vai formar o que nós chamamos umas barriguinhas nessa corda. E essas barriguinhas que estão sendo formadas nessa corda é uma onda. Só que não forma uma só, formam várias. E ela começa a se propagar aqui para frente. Tudo bem? Então você começa a oscilar ali a ponta da corda e ela começa o quê? A fazer aquelas perturbaçõezinhas ali.
Aquelas perturbações são um exemplo de onda, um tipo de onda. Aí você pode pensar assim, Renan, mas o que é esse A aqui? Toda onda que você forma, ou na corda, ou som, ou jogar uma pedrinha dentro de um rio lá, que forma aquelas ondinhas, ela tem uma certa altura, tá? Altura de onde? Nós sempre nós vamos colocar essa linha tracejada. Essa linha tracejada, ela divide a parte do meio com a parte mais do alto, ali mais em cima, a parte do meio até a parte mais embaixo ali. E depois nós vamos ver que tem nome para isso daí. Essa altura nós chamamos de amplitude, tudo bem? Então essa alturinha aqui, essa altura da barriguinha, da ondinha ali, ela recebe o nome, é a amplitude. Nunca de cima até embaixo, é sempre do meio até o ponto mais alto ou do meio até o ponto mais alto. Essa altura recebe o nome de amplitude, tudo bem? Então vamos lá. Tem um monte de aplicação de ondulatória. Primeira coisa que a gente vai fazer é classificar esse tipo de onda. Ué, mas como assim, Renan? Não tem um tipo de onda só? Não, vou dar um exemplo. Por exemplo, vou dar um exemplo, por exemplo, né? A luz. A luz é um tipo de onda, tá? A minha voz é um outro tipo de onda, que nós chamamos quanto à forma. Existem dois tipos de onda, tá? Dois tipos de perturbação. A onda transversal e a onda longitudinal. E eu vou explicar como que você vai diferenciar isso em prova de uma onda transversal de uma onda longitudinal. Já vou dar uma dica aqui. Onda transversal, um exemplo de onda transversal é a luz. A luz é uma onda transversal. Já uma onda longitudinal é, por exemplo, o som. A minha voz, ela se propaga por meio de uma onda longitudinal. Mas, Renan, mas o que vai diferenciar uma da outra? O que vai diferenciar vai ser duas coisas. Para onde ela está indo, para onde ela está se propagando e para onde eu estou perturbando, aonde eu estou vibrando essa mola, essa corda. Então, por exemplo, a primeira situação aqui, essa situação. Então, tem uma direção da perturbação. Você vai ter que lembrar lá da parte de vetores que o Vinícius falou lá no ano passado para vocês. Lembra? Intensidade, direção e sentido? Direção. O que é direção? Horizontal, vertical, diagonal. E o que é o sentido? Para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, enfim, tudo bem? Então, vou pegar aqui, ó. Eu peguei uma mola bem comprida, e amarrei em uma parte da parede aqui. E o que eu comecei a fazer? Igual a corda lá. Você pegar uma corda na educação física, amarrar num pilarzinho lá e começar a sacudir ela ali. O que vai começar a acontecer? Vai formar tipo umas barriguinhas, umas ondas, e elas vão começar a se propagar para algum lugar. Então, por exemplo, aqui, aonde que eu estou perturbando essa mola? Onde eu estou perturbando essa corda? Ué, Renan, eu peguei a corda e estou perturbando ela para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E está formando aquelas ondinhas e elas estão indo para frente. Então, se eu pegar uma corda na educação física e amarrar ela num pilarzinho e começar a sacudir ela para cima e para baixo, vai formar umas ondinhas e essas ondas elas não ficam paradas. Ela vai até lá na ponta, aonde ela está presa, né, num pilarzinho, num postinho, alguma coisa. Então, esse é o primeiro detalhe. Você vai olhar para onde que eu estou perturbando. Ué, Renan, estou perturbando para cima e para baixo, para cima e para baixo. Mas essas ondinhas formadas, elas não ficam paradas. Elas estão indo para frente. Opa! Nesse caso, eu estou oscilando para cima e para baixo, para cima e para baixo. E para onde está indo essa ondinha? Ela está indo para frente. Sempre, pessoal, que a direção da perturbação que eu estou fazendo ali, a minha mão está fazendo, for diferente da direção de propagação, ó, uma está aqui, ó, na vertical. A onda está se propagando para frente, na horizontal. Ué, vertical, horizontal, as direções são diferentes. Opa, então eu já sei que se trata de uma onda transversal. Então, sempre que a perturbação tiver uma direção e a propagação tiver uma direção diferente, você já sabe que se trata de uma onda transversal. Então, ó, ou a perturbação vai ser na vertical e a propagação na horizontal, ou na horizontal e na vertical, né? O contrário ali. Sempre que forem em direções diferentes, se trata de ondas transversais ali. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? De boa? Tranquilo? Deixa eu ver. Sossegado, sossegado. Então tá bom. Nossa, que susto que eu levei agora. Então tá bom, tranquilo. Deixa eu ver. Ah, é só chamada, né? Ah, tá bom.
Beleza. Pessoal, mas podem falar, tá? Não fique com vergonha, não. Vocês já viram isso daqui em algum lugar ou não? É a primeira vez que vocês estão vendo ondas? Vocês já viram, pessoal, ou não? Nada, nada. Primeira vez. Primeira Primeira vez? vez. É legal aqui? É divertido esse conteúdo? Mais ou menos. Não, mas depois vai ficar... Essa parte, assim, ela é bem teórica, tá? Brincadeiras à parte, tá, pessoal? Mas ela vai ficar legalzinha. Depois a gente vai colocar uma equaçãozinha e tal. Mas essa aqui é mais o comecinho, tá bom? Mas, ó, de verdade, como é conteúdo novo e tal, se vocês tiverem com dúvida, pode falar. Tudo bem? Então, ó, a primeira coisa... Ah, eu já sei, então, classificar, Renan. Se colocar alguma coisa na prova lá e tiver perturbação em uma direção e a propagação em outra, eu já sei que é uma onda transversal. Vixe, mas como que eu vou saber o que é uma onda longitudinal? Você pega aquela mesma mola que você amarrou, tá? No postezinho lá, ou colocou um elástico, travou ela. Você amarrou ela, beleza. Só que agora você não vai perturbar ela para cima e para baixo, lá na vertical, igual a gente estava fazendo aqui, ó. De para cima e para baixo, para cima e para baixo. O que eu vou fazer? Vou pegar essa mola e eu vou esticar. Só que eu vou puxar ela em direção ao meu corpo. Então, ó, para onde que eu estou puxando ela? Ah, eu estou puxando ela aqui na horizontal, Renan. Para a esquerda, eu estou puxando ela. Beleza, você puxou. Quando você puxar e soltar, ela vai assim, ela vai voltar para essa posição de equilíbrio. Ela vai ficar aqui, ó, bem compactada ali no cantinho. Opa, peraí. O Renan, nós puxamos na horizontal, direção do meu corpo. Eu soltei e ela voltou na horizontal. Ela pode oscilar um pouquinho, mas ela vai fazer isso daqui, ó. Ela vai voltar para a posição natural, né? A posição de equilíbrio dela. Bom, eu puxei, eu fiz uma perturbação na horizontal. Mas ela se propagou também na horizontal. Ela não ficou oscilando para cima e para baixo. Opa! Então, sempre que eu tiver a direção de propagação na mesma direção da perturbação, se trata de uma onda longitudinal. Tudo bem? Então, ó, esse é a maneira e esse é o jeito de eu diferenciar uma onda longitudinal de uma onda transversal. A luz, ela se propaga dessa maneira, tá? Depois nós vamos ver com calma. O raio-x se propaga dessa maneira. O sinal que chega no seu celular se propaga dessa maneira. O Wi-Fi se propaga dessa maneira. Vamos ver o que mais. Um monte de coisa, né? Qualquer material radioativo é dessa maneira. Tudo bem? Só o Bluetooth é dessa maneira. Agora, o som é uma onda longitudinal. Tudo bem? Então, como que eu vou saber? Ele sempre vai falar para onde que ele está perturbando e ele vai falar também para onde que essa onda, essas ondinhas ali, elas estão se propagando. Se é para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, na horizontal, na vertical. E é dessa maneira que eu consigo classificar uma onda transversal de uma onda longitudinal. Até aqui, pessoal, tranquilinho. É bem teoria, tá? Não sei se tá muito fácil, tá tranquilo. Tá com alguma dúvida até aqui? Como que eu classifico uma onda longitudinal de uma onda transversal ou não? Não, isso aí tá tranquilo, isso aí eu entendi. Que é a primeira coisa, tá, pessoal? Tranquilo? Que é a parte de classificação, tá? Que é o comecinho do comecinho. Então, se alguém falar para você que é para classificar uma determinada onda quanto à forma dela, longitudinal e transversal, sempre lembrando e pensando, prestando bastante atenção na direção de propagação e na direção de perturbação. Só que também eu preciso classificar essa onda da seguinte maneira, quanto à natureza. Então, além de ser longitudinal e transversal, eu preciso classificar ela como uma onda mecânica e uma onda eletromagnética. Esse conceito de onda mecânica, onda eletromagnética, sempre a gente comenta, em alguma coisa a gente fala, por causa da onda eletromagnética, por causa de uma onda mecânica. Então, vamos diferenciar as duas. As duas são ondas. Bom, tudo bem, né? Até aí. O que diferencia, Renan, a onda mecânica da eletromagnética? A onda mecânica ela precisa de alguma coisa para se propagar, algum meio material. Então, por exemplo, meio sólido, líquido, gasoso, não importa. Eu preciso desse meio. Então, quer dizer que sem esse meio, independente se é líquido, sólido, gasoso, se não tiver, não vai ter propagação de onda mecânica? Não. Um exemplo,
o som. O som é uma onda mecânica, de tipo longitudinal. Então, ela é longitudinal e também é mecânica. Ou seja, ela precisa de algum meio para se propagar. Ô, Renan, então quer dizer que se por um acaso eu der um grito lá no espaço onde tem vácuo, não tem partícula, não tem nada, eu só vou abrir a boca e ninguém vai escutar nada? Perfeito. Por quê? Porque ela precisa de alguma coisa para se propagar. Um terremoto, um tsunami, eles estão precisando de algum meio. Ou o meio sólido, ou a água, o líquido, né? Enfim, ele precisa. Sem esse meio, ela não se propaga. Já a onda eletromagnética, ela é vamos pensar assim, ela é um pouquinho melhor. Por quê? Ela se propaga no meio sólido, líquido e gasoso? Sim. Só que ela é a única que se propaga no vácuo. Ah, nós falamos até que semana passada a parte lá da irradiação, que a luz chega lá na Terra por meio de ondas eletromagnéticas. A gente estava comentando sobre a onda eletromagnética e agora a gente está falando de verdade do conteúdo de onda eletromagnética. Ela consegue atravessar. Ela sai lá do Sol e chega aqui na região da superfície da Terra. Uma região, ela atravessou uma região onde tinha vácuo, não tinha nada, e ela consegue chegar. Por quê? Porque ela não precisa de um meio material para se propagar. Renan, mas se tiver um meio material para se propagar, ela propaga também? Se propaga, mas ela é a única que se propaga onde não tem nada, inclusive no vácuo. Tudo bem? Então, essa é uma das características, pessoal, importante ali, tá? Então, para vocês diferenciarem ondas mecânicas de ondas eletromagnéticas. Mecânica, onda que precisa de um meio material para se propagar. Então, por exemplo, o som. Para ele se propagar, ele precisa de uma velocidade, ele se propaga com uma velocidade assim no ar de aproximadamente 340 metros por segundo. Já as ondas eletromagnéticas, aqui, ó, elas se propagam aproximadamente igual à velocidade da luz. 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então, ela é muito mais rápida. É por essa explicação, é por esse conceito que quando dá um relâmpago, você olha o clarão no céu e depois de uns certos 3, 4 segundos você escuta o barulho do trovão. Por quê? Porque o trovão é som. E som é uma onda mecânica. Ela se propaga muito mais lentamente. Já a luz, né, o raio, ela é uma onda eletromagnética. Ela se propaga muito mais rápido. Por isso você vê primeiro o clarão para depois escutar o barulho. Então, quando você se encolhe lá do barulho, vixe, o que era para ser, já foi. Tá? Então, por esse motivo ali. Pessoal, essa parte tranquilo. Tranquilo, professor. Ai, meu Deus do céu, deixa eu ver isso aqui. Depois a gente conversa. Nossa, eu tô Ixi. Ixi. Tô preocupado agora, pessoal. Nada não, só uma coisa ali. Tranquilo então, pessoal, de boa? Alguma dúvida nessa parte, sim ou não? Não. Não, nenhuma? Podemos continuar? Então, ó, de teoria era isso daí só. Então, longitudinal e transversal, e onda mecânica e onda eletromagnética, e pá, e finaliza essa parte. E nós vamos para a equação. A única equação dessa parte, tá? Aqui também ele falou, né, uma coisa importante também, é a classificação de ondas quanto à direção de propagação. Onda unidimensional se propaga em apenas uma dimensão, né, tipo a corda do violão. Aquela oscilação ela vai para só para um lugar, né, para uma região. Onda bidimensional, duas dimensões, tudo bem? Então, tipo, você jogou lá uma pedrinha no lago. Ela fez aquela ondinha, né? Se propaga em duas dimensões. E quando você dá um grito, né? Quando você dá um grito, ela se propaga em todas as direções. Aí é uma onda tridimensional. Então, algumas vezes cai também em prova, né? Para você classificar unidimensional, bidimensional, tridimensional. Como que você classifica? Para onde ela está se propagando? Uma dimensão, duas dimensões ou três dimensões. Tá, pessoal? E para finalizar, existe uma equaçãozinha que engloba tudo isso. Eu cheguei para vocês e falei assim, ó, você está perturbando uma onda, tá? Você está oscilando para cima e para baixo, para cima e para baixo. Tem nome para certas coisas, tá? Nós já falamos da tal da amplitude, que é essa altura da ondinha, né, da barriguinha da onda. E outra coisa, nós falamos, e agora a gente vai falar, falamos não, né? Essa parte nós não falamos ainda,
mas é os pontos, as posições. Quando você for para o lugar mais alto da onda, vou voltar aqui, esse nome recebe, nós chamamos, né, de crista. Então, ó, a altura daquela ondinha nós chamamos de amplitude, tudo bem? O ponto mais alto nós chamamos de crista. Nossa, Renan, que nome esquisito, crista, tudo bem? E o ponto mais baixo aqui nós chamamos de vale. E tem uma outra coisa, que é o tanto que ela percorre em uma perturbação, que nós chamamos de comprimento de onda, que é a medida em metros ou centímetros, de crista a crista ou de vale a vale. Então, de crista a crista ou de vale a vale, eu tenho um lambda, um comprimento de onda. Então, ó, só para ficar claro, que aqui coloquei todos os nomes certinho, ó. Então, nós temos aqui a crista, que são os pontos mais altos, os vales, que são os pontos mais baixos, a amplitude, que é essa alturinha, essa altura da barriguinha da onda, e de crista a crista ou de vale a vale eu tenho o lambda, que é um comprimento de onda. Daqui uns dias, pessoal, só de olhar você já vai saber o que é essa crista, o que é essa amplitude, o que é esse vale, tá? É que é bastante nome, mas logo vai ficar bem claro ali, tudo bem? Uma coisa importante é o seguinte, lembrando que para ter um comprimento de onda, um lambda, ela precisa de crista a crista. Vixe, Renan, mas como que ela vai de crista a crista? E se por um acaso tiver uma parte só? Então, eu sempre dou uma dicasinha que fica mais fácil para você pegar, para você visualizar. Se por um acaso tiver algum exercício que não tiver uma onda inteira, bonitinha, igual tá essa daqui, tipo de crista a crista ou de vale a vale, e falar assim, ah, mas de crista a vale, o que eu tenho? Você tem metade de um ciclo, tá? Então, você tem metade de um comprimento de onda. Mas uma coisa assim que eu sempre falo, tá? Que fica mais claro. Você pensa assim, para ela percorrer esse lambda, que é o correspondente a um ciclo, ó, você pode ver que quando a gente pegou lá a onda, levantou ela, desceu e subiu de novo, quando você faz essa oscilação, quando você faz uma oscilação inteira, ela gera um pulso, ela gera uma onda, tá? Nós vimos aquela onda de uma barriguinha só, mas um período, né, um ciclo inteiro, ela percorre um certo comprimento. E esse comprimento é o lambda, que é a distância de crista a crista ou de vale a vale. Tá, Renan, mas e se como que eu vou saber se ele me der só um pedaço? Pessoal, você sempre vai olhar essa linha do meio, tudo bem, essa linha tracejada, ela sempre vai ter no exercício, ou contínua, ou tracejada, não importa. E você vai olhar o seguinte, tem o ponto A aqui, não tem? Eu sei que desse ponto, que é o ponto mais alto, que nós chamamos de crista, até o outro ponto mais alto, que nós chamamos de crista, eu tenho um lambda, eu tenho um comprimento de onda. Ou seja, eu tenho uma perturbação inteira. Tá? Então, essa perturbação inteira é o nosso lambda ali. Tá bom? Aí, o que eu preciso? Opa, travou, peraí. Pensa assim, tá no ponto mais alto. Até a metade, eu tenho um pedacinho. Até a metade, até o ponto mais baixo, outro pedacinho. Então, você vai contar os pedacinhos, tá? Eu sei que tá meio errado falar o nome pedacinhos, mas depois você vai entender por quê. Então, do ponto mais alto até essa linha tracejada na metade, um pedacinho. Dessa linha tracejada até o ponto mais baixo, outro pedacinho. Então, eu tenho o segundo pedacinho. Desse ponto aqui, mais baixo, que é o nosso vale, até a linha tracejada de novo, terceiro pedacinho. E dessa linha tracejada até o ponto mais alto, eu tenho o quarto pedacinho. Ou seja, ué, Renan, mas eu saí da crista e voltei para a crista. É o lambda. Quero que vocês guardem o negócio. Para eu ter um comprimento de onda, para eu ter um ciclo inteiro, um lambda, eu tenho 4 pedacinhos dessa onda. A cada 4 pedacinhos, eu tenho o lambda inteiro. Por quê? Porque se ele falar assim para você, ó, quanto de lambda eu tenho numa barriguinha só, tá? Num morrinho desse aqui só. Ué, Renan, saiu daqui até o ponto mais alto. Uma. Ué, daqui do ponto mais alto, que é o nossa crista, até a metade, ué, mais um pedacinho. Ué, eu tenho 2. Ué, mas para ter um inteiro eu não preciso de 4? Como eu tenho 2, eu tenho o quê? Metade de lambda. Então, desse pontozinho aqui, ó, até esse outro pontozinho, eu tenho metade de um lambda. Depois a gente vai fazer vários exercícios, vai ficar muito claro essa parte, tá? Então, ó, lembra que o lambda é de crista a crista ou de vale a vale. Ah, mas como que eu vou encontrar? Se por um acaso ele der mais que
De um só, você vai contar a quantidade que tem e a quantidade de pedacinhos que sobrou. Por exemplo, aqui, ó, ele saiu daqui e vai até aqui, ó, sem contar essa parte de baixo onde está a mão e essa parte de baixo aqui onde que finalizou. Só isso daqui. E ele fala assim, quantos lambda eu tenho? Aí você vem aqui e fala, bom, de crista a crista, 1. De crista a crista, mais 1, já deu 2 lambda. Ué, mas de crista a crista, mais 1, 3. Ué, mas de crista a crista, mais 1, 4. Então, aqui você já tem quanto? 4 lambdas. 4 comprimentos de onda. Aí você vai falar assim, Renan, mas sobrou uma partezinha desse lado e uma partezinha desse lado. 2 pedacinhos, Renan. Ué, para ter uma inteira, eu preciso de 4. Como eu tenho 2, eu tenho metade. Ou seja, da onde está a mão do carinha aqui até esse final, eu tenho 4 lambdas e mais metade de 1. Ou seja, eu tenho 4 lambdas e meio, que é, por exemplo, de um determinado ciclo. O que é o lambda? É o comprimento, é a distância que ele vai percorrer em um ciclo. Agora, eu não vou chamar mais de ΔS, de ΔT, igual eu chamava. Eu vou chamar de lambda. Então, sempre que eu falar de lambda, eu estou falando do quanto essa onda percorre a cada um ciclo, ou seja, a cada uma oscilação completa. Então, ela é como se fosse um Szinho aqui, né? Bem feinho, tá? Então, tem a parte de baixo, a parte de cima. O tanto que ela percorre é o lambda, é o comprimento de onda. Mas depois a gente vai falar com calma, vou falar das equaçõezinhas. Deixa eu perguntar para vocês, pessoal. O que tem que lembrar? Classificar essa onda longitudinal e transversal. Classificar essa onda mecânica e eletromagnética. Olhar para uma figura, por exemplo, igual essa daqui, mas aí vai ter valores numéricos, tá? Então aqui vai, por exemplo, ser 0, 1 metro, 2 metros, 3 metros e assim sucessivamente. E tirar o lambda, sabendo que o lambda é o comprimento de crista a crista, ou de vale a vale. Tudo bem? Mas lembrando que de crista a crista ou de vale a vale, eu tenho o lambda e ele é composto por 4 pedacinhos. A cada 4 pedacinhos, eu tenho um lambda, eu tenho um ciclo, um comprimento de onda inteiro. Essa parte está tranquilo, pessoal? Sim ou não? Pode falar, tá? Eu sei que tudo isso é novidade, depois a gente vai ver de novo, a gente vai revisar com valores numéricos, fazer várias e várias vezes exercício, pode ficar tranquilo. Mas deixa eu perguntar, essa parte para identificar, para tirar o valor do lambda, lógico que vai ter com valores numéricos. Está claro sim ou não, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo, então? Tá? Porque é importante, tá, Sim. pessoal? Cai muito em prova. Aí, vocês já ouviram, vocês lembram do conteúdo de período e frequência visto no ano passado? Lá quando o Vinícius falou de movimento Não, professor. Mais ou menos. mais ou menos? Bom, então nós não vamos mexer com isso hoje, tá bom? Mas assim, ó, nessa parte de ondas entra o conceito de período e frequência que vocês viram ano passado, lá no movimento circular. Não sei se vocês lembram mais ou menos de movimento circular, do ômega, do delta teta. Vai tempo já. Mas, ó, mas tranquilo. Na próxima aula a gente vai revisar o que é o período, o que é a frequência, porque aquela questão do período da frequência que nós vimos o ano passado, nós vimos não, né? Vocês viram com o Vinícius, a gente vai revisar e vai aplicar nessa parte. Mas até aqui, eu vou parar por aqui, só vou fazer um exercício. O importante é você saber o que é o lambda. Como que eu consigo encontrar o lambda? Que é o tanto que a onda percorre, né? A distância percorrida a cada um ciclo, que é de crista a crista ou de vale a vale. Então, vocês falaram que está tranquilo. Tudo bem, então? Vamos resolver o exercício para finalizar? Sim! Vamos, professor, sim. Vamos lá, então. Pessoal, mas se tiver alguma dúvida, tá? Vocês podem falar. É que essa parte, assim, ela é mais teoria mesmo. Na próxima aula, nós vamos falar mesmo de a equação que nós utilizamos. Aí vai entrar a questão do período, a questão da frequência. Aí sim, tá? Mas a gente vai ver tudo isso com muita calma, tá? Agora é só a introdução mesmo. Só para classificar, como que eu encontro o lambda, o que é o lambda, tá? Pode ficar tranquilo, mas depois nós veremos com tranquilidade, tudo bem? Então, ó, último exercício para a gente finalizar é um exercício, tá, da apostila, lá da apostila, e ele fala o seguinte, que o Vinícius já vai passar o material para vocês, tá? As ondas do som e da luz têm características distintas. Assinale com a letra S o item que apresenta as características das ondas sonoras,
Bom, onda sonora é uma onda que precisa de algum material, algum meio para se propagar. Líquido, sólido, gasoso, não importa. Ué, se precisa de um meio material para se propagar, é uma onda mecânica. Tá. Outra coisa. Vamos continuar, né? E da letra L, que apresenta as características, uma onda luminosa. A luz é uma onda eletromagnética. Ela pode precisar, né? Ela vai se propagar onde tem um determinado material, mas é a única que se propaga no vácuo. Então, lembrando lá da luminosidade do Sol, que chega aqui na Terra por meio de uma onda eletromagnética. Beleza. Aí ele fala assim, eletromagnética e transversal. Então, a partir de agora, daquele estralinho e lembrar, a luz, ela é uma onda eletromagnética, tudo bem? Ela se propaga onde tem um determinado meio? Se propaga, mas é a única que se propaga no vácuo. Lembra lá do Sol que está no espaço e ele chega aqui na Terra. O Sol não, né? A luminosidade do Sol. E também é uma onda transversal. A característica da luz, né? O modo como ela se propaga é por meio de uma onda transversal também, tá? Então essa é meio que padrão, tá, pessoal? Então a onda luminosa, a luz, ela é eletromagnética, tudo bem? Só que ela é uma onda transversal. Longitudinal é o som, tá? Então o som, ele precisa de um meio material para se propagar. Então ele se propaga por meio de uma onda mecânica, tudo bem? E a característica dele é uma onda longitudinal. Ué, não, mas por que longitudinal? Pensa o seguinte, tem um monte de partícula, né, de ar aqui na frente da minha boca. Eu dou um grito. Oh! Tá. O que acontece com essas partículas que estão aqui na minha boca? Ela é vibrada, ela é jogada para frente. Então, para onde que é a vibração? Ué, Renan, para frente. Ué, mas onde que é o movimento dela? Para frente. Por isso que a onda sonora, o som, ela é uma onda longitudinal. Porque eu estou vibrando as partículas de ar para frente e ela se propaga para frente. Lembra? Mesmas direções, se trata de uma onda longitudinal. Mas nós vamos fazer vários exercícios, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos. Nós vamos ver isso com muita calma, o lambda, o período, a frequência. Tudo isso será visto nas próximas aulas ali, de uma maneira bem tranquila, tá? Então, de novo, acabando a aula, dá uma olhadinha lá no Positivo On, o Vinícius vai deixar um recadinho para vocês e logo mais nós vamos disponibilizar o material para vocês, desse conteúdo, para vocês terem também em mãos o material ali para dar uma olhadinha, analisar. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Ficou alguma dúvida, pessoal, dessa aula? Das ondas longitudinais, transversais, mecânicas, eletromagnéticas, o que é o lambda? Ou não? Está tranquilo? Não, professor, tranquilo. Não. Tranquilo, então? Então tá bom, pessoal. Aí na próxima aula a gente continua vendo essa questão. Pode ficar tranquilo, nós vamos ver bastante, tá? E qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem aí, que nós estamos aí para ajudar, tá bom? Abração, pessoal. Uma ótima semana.